Olá, aqui é Pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? Hoje, domingo do segundo turno das eleições para a votação para a presidência da nossa república, né, da nossa pátria, Brasil. Eu espero que ao ver esse vídeo você já tenha ido ou tenha se planejado o horário em que você vai até as urnas para assim exercer o seu direito como cidadão brasileiro, né? Não quero aqui influenciar você a nenhum candidato, mas quero que você lembre-se do que Deus, através das Escrituras, nos fala, de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabemos que toda autoridade constituída nesse mundo, segundo as Escrituras do Novo Testamento, lá em Romanos, são constituídas por Deus. Sabemos que todas as coisas que acontecem nesse mundo também servem aos seus propósitos. Então, vamos crer na providência e vamos crer também no amor de Deus e no governo através do seu amor. Então, eu estou aqui hoje para ajudar você a não ler a lição, né? Eu espero que você tenha contraído o hábito de ler a lição e após ler a lição você também assistir essa aula. Por quê? Porque a minha proposta é não ler a lição com você, mas sim de tocar em pontos que podem elucidar e dar a você uma condição de entendimento melhor sobre as Escrituras. Na verdade, os autores são bem capacitados e têm realmente uma condição acadêmica muito boa e que pode nos ajudar na compreensão dos textos que a gente já conhece de alguma forma, porque se pelo menos você é crente há 5 anos, sobre os assuntos principalmente relacionados à pessoa de Jesus, a sua biografia, ou seja, da sua vida e escrita e relatada nos evangelhos, na Bíblia, e também muitas vezes predita no Antigo Testamento, você e eu já tivemos pelo menos o contato com os principais textos. E quando eu falo os principais textos, eu falo de Isaías, por exemplo, Isaías 9:6, que nos fala que Deus nos deu um filho, se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E existe lá também no Gênesis, no capítulo 3, na queda do homem e da mulher, enfim, textos esses que levam a gente a crer não só na possibilidade, mas na certeza de que Cristo veio uma vez e virá outra vez. Então, o assunto dessa semana, a quinta lição da nossa revista, que fala sobre Jesus, vida e obra, e hoje, na autoria do pastor André Luiz Cotrim de Alencar, vai falar das profecias, das coisas que vão anteceder a volta de Jesus. Preste atenção, anteceder não quer dizer que elas vão acontecer e logo Jesus vai voltar, mas elas estarão dentro de um contexto escatológico, ou seja, escatom é uma palavra do grego, que quer dizer último ou últimas coisas. Quando a gente fala em escatologia, nós estamos falando do estudo das últimas coisas que acontecerão antes da volta do nosso Jesus. Que, na verdade, a esperança do cristão é essa, né? A volta de Jesus, para que seja, então, confirmado tudo aquilo que ele planejou para que nós, que acreditamos nele, e através do seu amor e graça, fomos alcançados e pela sua misericórdia ainda estamos aqui. Então, a palavra do pastor dentro da revista, ela é bem resumida, né? Não dá para você, por exemplo, resumir uma história de 400 anos de silêncio. Eu não sei se você já pegou a Bíblia e viu que entre o Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento tem páginas em branco. Eu acho que as Bíblias hoje não têm vindo assim, mas as Bíblias que vêm representam 400 anos sem história, sem Deus se manifestar ao seu povo. E nesses 400 anos, até a chegada do Messias, o Jesus, existe uma história muito conhecida, os relatos que são feitos e registrados no livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, que é um livro que não faz parte do nosso cânon. O que é o cânon? Cânon, no seu original, quer dizer vara de medir. O cânon foi um processo pelo qual a Bíblia, e aí eu estou falando da Bíblia, que também é uma Bíblia que é utilizada pelos católicos,
para que pudesse organizar os livros, e hoje nós temos a Bíblia que nós temos. Então o cânon foi o processo para essa formação e compilação e junção dos livros que existiam, desde Gênesis até o Apocalipse. Né? A gente percebe então com essa fala que a Bíblia nem sempre foi do jeitinho que nós hoje temos, separada por capítulos, separada por livros históricos, por livros pelo Pentateuco, por livros de cânticos, de sabedoria, os evangelhos e as cartas paulinas e as cartas gerais, tem o epístolas, como nós falamos. Então, preste bem atenção. Ao ler a revista, e eu gostaria muito que você se dedicasse a essa leitura, você vai ter assim um panorama muito curto, simples, sobre tudo que aconteceu já, e como predito pelo próprio Jesus, porque o texto vai tratar do sermão de Jesus, sermão profético, um dos últimos sermões que ele pregou, que está registrado no capítulo 24 de Mateus. Ele tem um grande sermão também, que é registrado, é o primeiro sermão, o Sermão do Monte, onde ele fala sobre as bem-aventuranças. Esse sermão está registrado nos evangelhos, mas o trecho mais conhecido está em Mateus 5, que vai de 5 até o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, onde nos dá, assim, o perfil de como deve ser o cristão. Então, qual a nossa tarefa na lição de hoje? É a gente olhar para os acontecimentos, olhar para o que está aqui, que vai falar desse sermão que eu já disse, vai falar da queda de Jerusalém e a segunda vinda de Jesus, como esses fatos se relacionam no cumprimento das profecias e também na importância de nós estarmos sendo vigilantes. E depois eu vou chegar aqui no Pare para Pensar. Olha só, como se trata de história e como se trata de registro, a gente precisa entender que a gente, para ter uma consciência sólida e uma percepção maior das Escrituras Sagradas, a gente vai ter que ter um pouco de trabalho. Não dá para a gente fazer uma leitura muito superficial do texto. A gente precisa, se a gente quiser adquirir conteúdo, e não por uma questão de que se eu sou pastor, ou sou um teólogo, ou um bacharel em teologia, se isso realmente é necessário. Mas, no mundo de hoje, né, globalizado e apequinado, vamos assim dizer, pela internet, né, a gente precisa realmente ter uma base sólida para nós não sermos enganados facilmente. Então, com um pouquinho de trabalho e dedicação, a gente consegue mudar a nossa percepção. Eu não vou nem falar de conceitos, porque nesse caso não se trata de conceito, sim de percepção, e a gente ver exatamente o que está acontecendo. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Olha só, se a gente consegue constatar na Bíblia de que algumas predições que foram feitas desde o Gênesis até os dias de Jesus aconteceram literalmente como foi dito, então temos razões de sobra para entender de que está predito por Jesus no sermão profético da sua vinda, da queda de Jerusalém, da revolta dos Macabeus. Aí você fala, Macabeus? Sim, existe um livro que é um livro importantíssimo para a gente entender esse período de 400 anos de silêncio, e nós entendemos também a consciência religiosa dos judeus naquele momento, onde Deus silencia-se em Malaquias e depois só vai se revelar, vai novamente se manifestar naquela história dos pastores que estavam pastoreando em Belém. A propósito, nós vamos estudar sobre, ou vamos relembrar nos sermões, nas mensagens, nas propagandas da televisão, da mídia, enfim, dos rádios e dos meios de comunicação, o Natal, que vai realmente dar o start-up, né, o início novamente, ou voltar-se novamente ao plano de salvação a partir do nascimento de Jesus. Então, como eu falei, sendo questões históricas, é importante que você leia, é importante que você saiba de nomes, é importante que você entenda, por exemplo, por que houve a revolta dos Macabeus, né? A introdução que Epifânio, que foi um dos governantes da época, do ano 170 a.C., e da resistência dos Macabeus,
uma resistência não só militar, né, que foi uma resistência armada, mas também religiosa, quando ele introduz o culto e profana o culto de sacrifícios a Deus. Epifânio, ele introduz animais impuros, como porcos sacrificados no templo, enfim, ele leva ao caos toda a consciência religiosa dos judeus, e ele também, de algumas leis e princípios que eram muito observados pelos judeus, como, por exemplo, a circuncisão nos homens e tornar-os incircuncisos, ou seja, as pessoas que não faziam parte do povo de Israel, a também estar dentro do templo na adoração, elencada pela Bíblia e também na tradição oral, na tradição escrita dos judeus. Então, olha só, não dá para a gente resumir sem realmente, ou entender e resumir, como eu já disse, um texto ou a história sem que a gente saiba de alguns fatos. Entenda uma coisa, fato é algo incontestável, aconteceu mesmo. Então, o livro de Macabeus, que fala sobre a revolta dos Macabeus, e que é uma revolta religiosa e política e militar, porque teve uma condição armada também, vai nos fazer entender como estava o povo sob o domínio romano quando Jesus chegou. A gente vai perceber também que na história existe a participação de Alexandre o Grande, em que o tempo em que Jesus chegou, Paulo vai dizer que ele já chegou na plenitude do tempo. Era uma característica de Alexandre o Grande, você já deve ter ouvido falar nele. Os povos conquistados, ele impunha aos que eram conquistados a língua e a cultura, ou seja, esse processo chamava-se helenização. Eles tornavam o povo, acabavam com a sua cultura, com a sua história, introduzindo então a sua língua, né, e a sua história e o seu governo. Então isso também acontece com os judeus. Então Jesus chega nesse momento em que na plenitude dos tempos, onde havia uma língua comum, todos quase falavam a língua grega, como hoje, né? A gente fala o inglês, ou somos, né, obrigados a falar em inglês, porque muitos produtos e muitas coisas, muita matéria, muitos livros, inclusive acadêmicos, ainda estão escritos em inglês. Então, traduzi-los ou realmente consultá-los, a gente precisa do conhecimento da língua inglesa. Então, muita coisa, muita matéria que a gente precisa dominar para que a gente possa, então, se assegurar e também se acervar desse conhecimento, para que a gente possa ter uma fé consolidada. Não tem aqui a intenção de tornar você um acadêmico, mas sim de levar você a entender a necessidade e perceber que cada vez mais que a gente vai avançando no Evangelho, a gente precisa saber dos fatos para que a gente possa ter, então, um discurso condizente com a nossa fé. Pedro vai falar que nós temos que estar preparados para dizer sempre a razão da nossa fé. Você percebeu que eu não estou lendo a revista. Por favor, leia. Eu não posso impedir de você ler essa revista ou essa lição. Ela realmente está muito, muito interessante. Se você não tiver o acesso a um exemplar desse, você procura no grupo da igreja, nós temos o download lá e você pode dar uma lida. Então, olha só, qual a proposta dessa lição? De que a gente conheça os fatos, conheça as profecias, conheça o que Jesus falou e acredite na sua volta. Para a gente ser vigilante, a gente precisa ter uma atitude de fé, uma atitude onde a gente vai acreditar em tudo que a palavra de Deus diz. Esses dias que passou, eu estive no local onde eu vi o exemplar da Bíblia. E com o intuito de falar às pessoas acerca da Bíblia, eu falei assim, olha, a Bíblia fechada, assim, é apenas um livro. Mas quando ela está aberta, é Deus falando com a gente. Então é bom a gente lembrar desse detalhe importante. A Bíblia precisa estar aberta diante de nós, para que a gente possa entendê-la e compreendê-la. Então, para parar e pensar, os discípulos ficaram admirados diante da beleza do templo.
E lembra que Jesus falou que nenhuma pedra ficaria sobre, toda pedra seria destituída, ou não ficaria pedra sobre pedra? Isso deixou os discípulos bastante preocupados. E assim eles também nos maravilhavam mais com os encantos dessa terra do que em detrimento das maravilhas do céu. Importante lembrar aqui que às vezes a gente está apenas acreditando no que vê, se maravilhando com as coisas desse mundo, mas existe um céu que nos espera. Jesus alertou aos seus discípulos quanto ao cuidado que deveriam tomar a fim de não serem enganados pelos falsos profetas. Nós temos muito isso no nosso tempo. Bem como não se deixar alarmar pelos acontecimentos desse mundo. Olha só, eu falei logo no início da nossa conversa de que os acontecimentos em que a revista está falando e de que a Bíblia nos fala, muitos já aconteceram, mas que antecederão a volta de Jesus. Não quer dizer que aconteceu agora, Jesus está voltando, mas Jesus foi falado isso, e segundo o versículo que foi separado pelo autor, e que eu vou ter o cuidado de ler para você, em Marcos 13, 23, que diz assim, ó, deixa eu dizer aqui, mostrar aqui para você, a nossa aula já está quase acabando. Então, Marcos 13, 23, ele fala assim, mas vós vedes, eis que de antemão, ou seja, antecipadamente, vos tem dito tudo. Ou seja, Deus não nos deixa ignorantes naquilo em que vai acontecer para o futuro. Jesus enfatizou a importância de mantermos alerta acerca da sua vinda. Precisamos cultivar o senso e a expectativa que o nosso Senhor Jesus voltará em breve. Então, eu espero que eu tenha ajudado você, espero que tenha levado você à consciência de que nós precisamos estudar a Bíblia. Mas olha só, procure colocar dentro do seu coração o desejo de ler as Escrituras. Outra coisa, não se adquire um hábito tomando uma dose cavalar de algo para que a gente se torne. Na verdade, as pequenas coisas, as pequenas coisas que nós realizamos, se fazemos isso de forma homeopática, paulatina, ou seja, que é pouquinho, mas sempre a gente acaba adquirindo um hábito. Então, que você possa adquirir o hábito da leitura da Palavra de Deus. E eu recomendo a você, compre uma Bíblia de estudos. Não é tão cara assim, dá para você comprar, porque nas notas de rodapé nos dá muita condição e elucida muitos assuntos que nós precisamos ter em mente para esses tempos difíceis e que nós precisamos ter conhecimento. Que Deus te abençoe e que hoje realmente seja um dia memorável na nossa nação e nas nossas vidas também. Uma, porque é o dia do Senhor e nós devemos adorá-lo. E outro, porque nós estaremos hoje, à noite, tendo a certeza de quem será aquele que vai nos presidir por mais 4 anos. Que Deus te abençoe.